passa a apresentar, a partir de agora, estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio. Bom dia, companheiros. Bom dia, Célia. Bom dia, Nivaldo. Mais uma manhã de terça-feira, estamos aqui junto com vocês para dar continuidade ao nosso leitura com breves comentários nossos, né, desse quarto livro do André Luiz, que é Obreiros da Vida Eterna. Esse livro que a gente sempre fala que após a leitura desse livro, nós vamos mudar a nossa visão, o nosso entendimento sobre a morte, sobre o adoecimento, sobre esse momento tão sublime que é do retorno dos nossos amores, dos nossos conhecidos, ou de qualquer um. A visão sobre o retorno à pátria espiritual. Nivaldo, é porque você falou que nós vamos mudar. Sim. O livro nos mostra que nós já vamos adquirir, já adquirimos entendimento de que precisamos. Precisamos. Agora, se vamos mudar ou não, aí porque, fica... Célia, quando a gente percebe, né, o que o André Luiz nos traz sobre o momento do adoecimento do Dimas, a necessidade do retorno dele à pátria espiritual, porque chegou ao final, ele teve um desgaste corpóreo, motivado em trabalhos voltados ao bem, né, através da cirrose adquirida pelo árduo trabalho, pela falta de uma boa alimentação, por noites de sonos que foram escassas, mas tudo isso voltado para a obra do bem. Né? Então, chegou a hora do Dimas retornar. Não havia como a medicina, a medicina humana ajudá-lo. Né? E aí o André Luiz traz para nós, da parte espiritual, Célia, todo esse processo, essa necessidade de nós termos o entendimento da aceitação. Da aceitação. Porque a gente quer resolver de uma forma milagrosa e dar uma nova chance de vida às pessoas amadas por nós. Tudo bem. Porque nós temos que ter essa certeza, essa clareza. Todos nós vamos passar por esses momentos. Nós vamos desencarnar. Nós temos um tempo determinado pelo nosso Pai para aqui permanecermos. Cabe a Ele, cabe ao nosso Pai encurtar, alongar, mas esse tempo é determinado por Ele. E quando ele chega o tempo, quando chega a ocasião determinada, não tem outro jeito, é partir. E todos nós vamos ter que chegar. Mas vamos continuar, né, Célia? Isso. Porque a gente está num momento importantíssimo, né? André Luiz, ele retorna, já foi feito o desencarne do Dimas, ele está amparado pela mãe, e o André Luiz retorna para acompanhar, saber o que vai se desenrolar nessa noite em que o Dimas foi efetivamente dado como morto, do ponto de vista corpóreo, né, pelos parentes. Mas, antes de tudo, vamos fazer a nossa prece, sempre pedindo a Deus, a Jesus, pedindo sempre a essa equipe espiritual, coordenadora desse grupo de estudo, que possa nos orientar, nos intuir, nos inspirar, para que tenhamos as palavras, o pensamento certos para possamos levar a vocês. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós, na semana passada, André Luiz nos traz um novo personagem na história, que é Fabriciano, né? Fabriciano, em que ele diz que sempre tive por Dimas sincera admiração
pelo proveitoso concurso que soube oferecer-nos. Integro a comissão espiritual de serviço que vem atendendo aos necessitados por intermédio dele. Nos últimos 6 anos, foi sempre assíduo nas obrigações, bom companheiro e leal irmão. Surpreso com as referências, indaguei. André Luiz indaga. O Fabriciano, Célia, é um espírito que está espírito. conversando com o André Luiz, falando sobre as qualidades do Dimas, homem encarnado. O Dimas era espírita médium, então ele era um cumpridor de suas tarefas, na assistência aos mais necessitados, né? Desse modo, aí André Luiz indaga. Desse modo, comissões de colaboração permanente para os médios em geral? Então, André Luiz está querendo saber se há essa comissão. O Fabriciano diz que integrava uma comissão que trabalhava com o Dimas, espírito, uma comissão espiritual. O André Luiz está perguntando, então há realmente uma comissão, né, de colaboração permanente para os médios em geral? Aí o Fabrício vai responder a André. Não me reporto à generalidade, redarguiu o interlocutor, porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. E há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem. Sabe? Há médios... Isso. E médios. Médios e médios. Médios que sabem, que empregam a sua mediunidade com a finalidade que ela realmente tem, que é de fazer o bem, de ajudar o próximo. E tem médios que têm essa mediunidade só para obter títulos. Né? Como o Fabriciano diz aqui, médios que só querem títulos e médios efetivamente ligados ao trabalho dedicado. Ele diz, e há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem. Gostariam, por certo, do intercâmbio com o nosso plano, mas não cogitam de finalidades e responsabilidades. Em vista disso, não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médios em geral, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo. Então, Célia, daqui a gente conclui que todo médium que efetivamente se dediquem a um trabalho ativo, no bem, vai ter uma equipe espiritual que vai auxiliá-lo da contraparte espiritual. É por isso que a gente, que a doutrina espírita nos diz que a mediunidade ela é santa, o médium não. A gente precisa entender isso e levar e ficar e fazer a reflexão necessária. A mediunidade ela é santa. Já que nós estamos falando aqui, Célia, né, sobre mediunidade, a gente só abrir aqui um parênteses para fazer um chamamento a vocês, né? Em agosto, dia 4 de agosto, nós inauguramos o nosso primeiro estudo do Livro dos Médiuns, às segundas-feiras, às 8 horas da noite. Todos vocês estão convidados. E livro esse que Kardec, nós vamos falar aqui,
Kardec nos diz que esse livro é para todos nós, todos nós. não é só para médium, não. É para todos nós, principalmente para médiuns, porque precisa tomar conhecimento, precisa entender aqueles ensinamentos que Kardec nos traz. Assim Então, como a gente a importância de levarmos a sério É. a nossa mediunidade, seja ela de que grau for. Não tem mediunidade maior, não tem mediunidade Existe. menor, não tem. O que nós temos é o que nós necessitamos e nós temos que pegar isso, essa mediunidade e colocar ela em movimento. A serviço do próximo. A serviço do bem. E aí, Fabrício continua. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa da observação. Desejariam o caminho bem aplainado, exigindo a conveniência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. Experimentam a luta. Vamos voltar a muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa e da observação. Desejaria um caminho bem aplainado, sem esforço, sem ladeirinha nenhuma que exigisse mais esforços, exigindo a conveniência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. Aqui no nosso plano terreno, não é assim? Todos nós somos bondosos? No mundo espiritual é a mesma coisa. Espíritos são os homens que viveram aqui, na matéria. Então, nós vamos conviver com espíritos bondosos e com espíritos não tão bondosos, com espíritos ainda voltados para o mal. Mas a gente só quer esses aprendizes, só quer os genuinamente bons. Não vai conseguir isso. Porque vamos lembrar da questão 459 do Livro dos Espíritos. Sim. Nós somos influenciados por eles muito mais do que a gente nós possa pensamos. imaginar, né? Então, nós vamos ter essa influência tanto positiva quanto negativa. Depende do que nós vamos escolher escutar. Está em nós a escolha. Experimentam a luta construtiva através de sondagens superficiais. E a primeira dificuldade, abandonam compromissos assumidos. Está falando isso dos médiuns. Dos médiuns. Então, quantas vezes, né? Vamos para tal trabalho, vamos executar tal trabalho, vai a primeira semana, não, hoje eu não vou não, tô cansado, vai chover, está muito calor, e a gente abandona. Não, é feriado, eu vou emendar. Viajar. Então, abandonamos compromissos assumidos. Mas ele está se referindo às qualidades do Dimas. Nós vimos quando o Jerônimo, há 2 ou 3 estudos passados, narra como foi a vida do Dimas. Sacrificado, mas dedicado. Né? Ele está falando isso porque o André questionou se existe essa comissão. Essa comissão, para atender a um determinado médium. E aí ele está nos dizendo isso. A aquisição da fortaleza moral não prescinde
das provas arriscadas e angustiosas. Não são só Quer dizer, flores, não são só flores, não. Ô, Célia, olha a vida do Chico. Olha a vida do Chico. Quem viu o filme sobre a vida do Chico viu como ele sofreu na infância, né? Então, como foi sacrificante a vida dele o tempo todo. Então, não espere flores, não. O Chico poderia ter desistido? Poderia. Divaldo? Não poderia? Ele precisava... ele não poderia... não, eu não quero essa responsabilidade de 600 e não sei quantas crianças. Podia. Não, vou levar a minha vida, quero ser feliz. Né? Entretanto, em face das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal. Não suportam a aproximação de infelizes encarnados ou desencarnados, estacionando a menor picada de dor. Uma unhazinha encravada, pronto, acabou. Ou os médios, né, Célia, que não, como ele diz aqui, diretamente, não suportam a aproximação de infelizes encarnados. Sabe, aqueles necessitados, os mais necessitados, seja de que ordem for, física, financeira, moral, né? Não quero me relacionar, não quero ajudar. Ou até os desencarnados também, os sofredores desencarnados que atendemos através das reuniões mediúnicas. Né? Para semelhantes experimentadores, seria extremamente difícil a formação de equipes eficientes, representativas do nosso plano. Então, se você não for um médium dedicado, atencioso, voltado realmente ao trabalho do bem, dificilmente você vai ter uma equipe espiritual dedicada ao seu auxílio. Né? É isso que o Fabriciano está nos dizendo. Não se sabe quando estão dispostos a servir. Não se sabe quando estão dispostos a servir. A espiritualidade... Não há um compromisso, sério. Mas nós aqui encarnados, a gente conta com aquela pessoa, com aquele colega de trabalho, que a gente não tem certeza se ele está comprometido, está envolvido ou não. A gente não conta. Eles são a mesma coisa, eles precisam ter a certeza, eles nos experimentam diante do nosso compromisso. Como que a equipe espiritual, Célia, vai montar uma equipe para atender um determinado médium? Eles dizem, hoje eu não vou, não. Eu não vou executar essa tarefa. Então, todo o trabalho que foi feito no mundo espiritual é adiado, perdido. Vamos colocar o nosso exemplo aqui. Nós temos esse compromisso de estar toda terça-feira com vocês, nesse horário, estudando Obreiros da Vida Eterna. Se, desde o início, o MAP de vez em quando aparece. Hoje não teremos a divulgação do programa. A Célia e o Nivaldo não puderam vir gravar. Não puderam. Por motivo não interessa, não puderam. Aí na semana seguinte a gente está aqui, grava, aí daqui a 2 semanas não puderam. Como é que vocês receberiam isso? E a equipe espiritual que há, com certeza, eu sempre me refiro a ela, porque eu tenho certeza que há essa equipe, porque antes de nós nos decidirmos a fazer esse estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, assim como o livro dos Espíritos e o livro dos Médios, que vamos começar, há uma equipe formada para nos orientar com relação a isso.
Se nós tivéssemos esse comportamento que a Célia acabou de dizer, hoje não vamos não, repete aí, né? Olha, a equipe vai dizer, olha, não vamos, não vamos perder tempo, porque esses médios aí isso não vai dar em nada. Então, é preciso que haja um comprometimento. Essa uma responsabilidade é preciso que ela exista. Se recebem faculdades intuitivas, pedem a incorporação. São os médios. O Fabriciano está falando sobre nós, médios, né? Se você tem uma faculdade mediúnica da intuição, mas eu gostaria tanto de ter uma incorporação. A gente não está satisfeito com essa... Queremos incorporar, achamos bonito, quero incorporar. Se contam com a vidência, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos vitais para os fenômenos de materialização. Ou seja, nós nunca estamos satisfeitos com nada. Ou melhor, o que vai nos satisfazer é o que nós ainda não temos. Porque a hora que tivermos... Vamos desejar outra coisa. É aquele médium que tem a intuição, mas ele quer a incorporação. É um médium que tem evidência, mas ele gostaria de exteriorizar, né, fluidos vitais para fenômenos de materialização. Materializar alguma coisa. Então, continuam assim, né? São os médios que sempre estão querendo muito mais do que aquilo que foi dado, ao invés, Célia, de realmente colocar em prática aquilo que foi dado para ele e colocar da melhor forma possível. E a gente precisa colocar em prática o que nos foi dado, desenvolver mais o que nos foi dado, nos conformarmos com o que nós temos. Escutei as observações sensatas do novo amigo. E registrando-lhe a nobreza d'alma, passei a considerações íntimas em torno da tarefa que nos levara até ali. Então, o próprio André Luiz começou a analisar a tarefa deles, do Jerônimo, Padre Hipólito, que levou até ali. Por que se formara expedições destinadas a socorro de servidor, que dispunha de amigos de tamanha competência moral? Poxa, mas se o Dimas já tinha toda essa equipe espiritual, por que veio uma equipe do nosso lar, com Jerônimo, Padre Hipólito, Luciana e o próprio André Luiz, para auxiliá-lo? O André Luiz está questionando isso. Fabriciano demonstrava conhecimentos elevados e condições superiores. O obsequioso amigo, porém, evidenciando extrema acuidade perceptiva, antes que eu fizesse qualquer pergunta inoportuna, acrescentou. O Fabriciano percebeu o questionamento mental do André Luiz. A linguagem dos espíritos é o pensamento. Então, o André Luiz pensou isso. O Fabriciano já tinha... leu, escutou. O questionamento do André Luiz, Célia, de certa forma, tem lógica. Lógica. Ele já estava assistindo. Se o Dimas tem tanta assistência, para que veio uma equipe espiritual de nosso lar? E aí o Fabriciano percebeu a dúvida dele e já respondeu. Não obstante nossa amizade ao médium, não nos foi possível acompanhar-lhe o transe. Temos delegação de trabalho, mas no assunto entrou em jogo a autoridade de superiores nossos, que resolveram proporcionar-lhes repouso, o que não nos seria possível prodigalizar-lhes, caso viesse diretamente para a nossa companhia. Então Fabriciano já diz para ele que eles não teriam recursos para proporcionar ao Dimas todo o atendimento espiritual que ele estava tendo por essa equipe. Então os superiores do Fabriciano acharam melhor convocar uma assistência específica. A palestra conduzia-se
a interessantes ângulos do problema da morte. Seduzido pelas considerações, interroguei sobre o que já sabia, mais ou menos, a fim de poder penetrar particularidades mais significantes. E aí, Fabriciano continua. Nem todas as desencarnações de pessoas dignas. Desculpa, não é Fabriciano, é André Luiz que está dizendo, mais uma vez indagando. Nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? É uma dúvida do André Luiz. André Luiz está perguntando. Nem todas, confirmou o interlocutor e acentuou. Todos os fenômenos de decesso contam com o amparo da caridade, afeta as organizações de assistência indiscriminadas. Nem todos, confirmou o interlocutor e acentuou. Todos os fenômenos de decesso contam com o amparo da caridade, afeta as organizações de assistência indiscriminada. Então, todas as mortes contam com o socorro, com socorro, com essa caridade, com esse amparo. No entanto, a missão especialista não pode ser concedida a quem não se distinguiu do esforço perseverante no bem. Então, aqui precisa dar uma palavra certa. Não é? Toda morte, todo desencarne, há uma comissão, há um amparo. O que eles nos dizem aqui, o fenômeno do decesso contam com o amparo da caridade, afeta a essa organização. Todas. Agora, no entanto, a comissão especialista, só para aqueles que estão ligados ao bem. Isso tem lógica, não tem? Vamos fazer a reflexão necessária. Se eu preciso, eu tenho. Agora, se eu não fiz nada, se eu tive os meus olhos fechados sempre para o problema do meu irmão, para as lágrimas que corriam no rosto do meu irmão, como é que eu quero ter olhos abertos para mim? Dando que se recebe. Está na música de Fabiano, de Francisco, que a gente canta sempre. E continua. Todavia, objetei, André Luiz, curioso, tangendo a corda que mais me interessava no assunto. Não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos, mais ou menos entrosadas em comissões de serviço espiritual de natureza superior, sem que haja missões salvacionistas previamente destinadas a socorrê-las? Aí André Luiz vai ao extremo. Após breve pausa, acrescentei para fazer-me mais claro. Vamos que Dimas estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e desencarnasse sem o cuidado de um grupo socorrista.
seria deixado à mercê das circunstâncias? Riu-se Fabriciano com franqueza e retrucou: isto poderia acontecer. Temos precedentes. De maneira geral, ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos por conseguir, de qualquer modo, a desencarnação, alegando necessidades de repouso. Muitas vezes, no fundo, são criaturas bondosas, mas menos lógicas e pouco inteligentes. Na semana finda, por exemplo, observamos um caso dessa natureza. Respeitável senhora, jovem ainda, pelas disposições sadias que demonstrou no campo da benemerência social, foi ligada à dedicada corrente de serviço, organizada por amigos nossos. Verificando-se, contudo, pequenas rusgas entre ela e o esposo, e tendo conhecimento da imortalidade da vida, além do sepulcro, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Tola leviandades do marido bastaram para que maldizesse o mundo e a humanidade. Não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. Pela cólera, pela intemperança mental, criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, sem utilizar o suicídio direto. Eu aqui, Nivaldo, eu até colocaria, não essa vontade de morrer, não. Não quero mais ficar aqui, mas eu também não quero cometer o suicídio. Não vamos colocar dessa maneira. A gente pode se envolver no trabalho, num trabalho do bem, a gente pode fazer mais. Mas eu também não quero me comprometer assim a tal ponto. E aí eu frequento o MAP, eu venho aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, venho enxugando lágrimas e eu venho em tudo. É o suficiente? Não é. Não é. O fato de frequentar essa casa ou qualquer outra instituição assiduamente não é isso que vai nos dar essa assistência que Fabriciano e que André Luiz está indagando. É preciso mais. Esse exemplo que Fabriciano está utilizando, ele diz que é respeitável senhora. Sim. Mas aí, por rugas entre o marido e ela começa a abrir a porta da casa mental dela. E quem é que vai entrar? E diz que ela foi ligada à dedicada corrente de serviço, né? Organizada por amigos. Então, ela tinha um trabalho efetivo, mas você veja que o fato, né, da tolas leviandades do marido bastaram para que maldissesse o mundo e a humanidade. E aí eles continuam.
Fabrício continua. Conhecia os amigos espirituais a que se havia unido. Mas, longe de assimilar-lhes ajuizadamente os conselhos, repelia-lhes as advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolação que lhes eram agradáveis. Dentre as admoestações salutares que lhe endereçavam. Então, é exatamente aquilo. O que eu quero ouvir, né, Célia? O que eu quero? Nós temos os nossos amigos protetores sempre nos intuindo para o bem, mas temos também, você falou na questão 459, quando Kardec pergunta se somos influenciados pelos espíritos, ele responde que muito mais do que possamos imaginar. É exatamente isso. Com quem que eu estou me associando? Na nossa casa mental, só entra para quem nós abrirmos as portas. Ninguém entra se eu não quiser. E tanto pediu a morte, insistindo por ela, entre a mágoa e a irritação persistentes, que veio a desencarnar em manifestação de icterícia complicada com simples surto gripal. Ela veio a desencarnar com icterícia complicada. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente. Mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso e muito menos auxílio especial. Porque André Luiz estava questionando por que o Dimas, além de toda a equipe espiritual, que já fazia parte do trabalho dele, recebeu uma equipe espiritual especializada. E já tinha, quando o Fabrício fazia parte dessa comissão de moral elevada. Por que André Luiz, Jerônimo, Luciana e Padre Hipólito também? Os benfeitores de nossa esfera, apesar de eficiente intercessão em benefício da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas há 2 dias, em condições impressionantes e tristes. Não havendo qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores, e porque não seria aconselhável entregá-la ao sabor da própria sorte, em face das virtudes potenciais de que era portadora, o diretor da comissão de serviço a que se filiara, a imprevidente amiga, recolheu-a por espírito de compaixão em plena luta, e ela foi de rodão a trabalhar por aí, ativamente, em condições muito mais sérias e complicadas. Tem uma parte do Evangelho que eu falo sempre, é no Cristo Consolador. Nada fica perdido no reino do nosso Pai. Então, essa irmã, essa respeitável senhora, também, apesar de ter todo esse trabalho
de assistência. No Mas campo da benemerência social, Mas ela ela foi uma suicida indireta. foi uma suicida indireta. Ela não teve, por esse desejo ferrenho da morte, de se livrar disso tudo aqui, porque tudo que nós passamos aqui é o que nós necessitamos. E a gente não leva em consideração, né, Célia? Ele fala há uma semana atrás o desencarne dela. Então, há 2 dias, em condições impressionantes e tristes, é que o espírito foi separado do corpo. Né? Que os benfeitores de nossa esfera, apesar de eficiente intercessão em benefício da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas há 2 dias. Então, o sofrimento do espírito, né, já desencarnado, mas ali preso pelo cordão de prata, ainda as vísceras em decomposição, presenciando toda a decomposição do corpo físico. E Fabriciano, ele diz aqui para André que essa senhora respeitável, era extraordinariamente caridosa, mas ingênua. E é por isso, E ela então, ouvia, tinha lá os benfeitores dela, ela conhecia os amigos espirituais, mas ela não dava ouvidos para eles. Então, por espírito de compaixão, e é que ela foi em plena luta, e ela se foi de roldão a trabalhar por aí, ativamente em condições muito mais sérias e complicadas. E André Luiz continua, Célia. A elucidação atingia-me fundo, porque André Luiz trouxe para ele. Ele adentrou o plano espiritual como suicida, indireto. Informaram-me sobre o que desejava. A lei divina, de fato perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações. Então, André Luiz estava percebendo... A lei divina. Que não tem jeito. Não tem jeito. A lei divina vai ser cumprida. Se nós não observarmos aqui, na matéria, mas tenham certeza, no plano espiritual, a lei divina, ela é cumprida. E hoje, aqui na matéria, a gente até questiona, pode não entender. Poxa, mas fulano faz tudo isso e está aí, se dando, na nossa linguagem, se dando bem. Se dando bem. Mas a lei divina vai vir. Ela vai vir. Mas não tem jeito. O nosso problema é que a gente quer ver a aplicação da lei divina agora, com esses olhos aqui. E não vamos ver. Muitas das vezes não André vamos Luiz, ver. mais uma vez, né, informara-me sobre o que desejava. A lei divina, de fato, perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações. Fabriciano, estampando belo sorriso, aduziu. Não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. Não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária, ou seja, só vamos colher aquilo que nós plantarmos. Alguém, para gozar o descanso, precisa, antes de tudo, merecê-lo. As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespero, gerando causas de sofrimento cruel. Logo após, contemplando o recém-desencarnado, como a indicar que deveríamos centralizar todo o interesse da hora no bem-estar dele, considerou, acariciando-lhe a fonte. Nosso amigo repousa agora, terminada a tormenta das provas incessantes. Está enfraquecido, pobrezinho. A sensibilidade posta a serviço da obrigação bem cumprida. Castigou-lhe a alma até ao fim. Todavia, plantou a fé, a serenidade,
o otimismo e a alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas de felicidade futura. Foi o trabalho que o Dimas implementou a vida toda, né? Por enquanto, permanecerá na posição de ave frágil, incapaz de voar longe do ninho. Infelizmente, aventou a genitora, satisfeita, vem melhorando de modo visível. Os resíduos que o ligavam ao cadáver estão quase extintos. A mãe dele estava ali com ele, então os resíduos ainda que impregnavam o corpo perispirítico dele estavam sendo extintos, né? Relanceou o olhar pelos ângulos da modesta residência e acrescentou: se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados, ser-lhe-ia muito mais fácil o restabelecimento integral. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, é chamado ao cadáver com prejuízo para a restauração mais rápida. Então, olha só, mais um ensinamento para nós. Quantas vezes, né, nós vamos a um velório e nos desequilibramos ali em prantos, em choros convulsivos. Isso não faz bem ao desencarnado. Mais uma vez, nós vamos ver aqui, né? A mãe do Dimas está dizendo: se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados, uma cooperação dos amigos encarnados, cooperação no sentido de silêncio, de prece, apenas. E entendimento daquele momento. Ser-lhe-ia muito mais fácil o restabelecimento integral. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, é chamado ao cadáver. Ele desperta, ele se assusta, com prejuízo para a restauração mais rápida. E aí a gente... quantos velórios a gente participa, vivencia, e tem aquele desespero, total, aquela gritaria: volta, porque você foi. Porque você me deixou. E aí, olha aqui, André Luiz essas... nos dizendo. Todos nós já presenciamos essas cenas, Célia. Já? Infelizmente, de desespero, muitas das vezes, por amor, mas de filho, de pai, de mãe, de esposa, de esposo, de marido, de pessoas próximas, de se desesperar. E, infelizmente, isso não faz bem. Isso, a gente pode até, na hora de falar essas coisas, é uma demonstração de amor, mas não é. André Luiz está aqui nos dizendo: ele a gente ama, deixa cadáver, partir, deixa o cadáver ir. É chamado com prejuízo para a restauração mais rápida. Então, ele está ali, desencarnado ainda. Ele não pode fazer nada. E ele tem um caminho. Ele precisa estar ali se harmonizando na sua nova condição de vida espiritual naquele momento. Vamos... por que ele não vai? Não vai porque ainda tem aquele laço ainda ligando. Exatamente. Ele não está não está completamente libertado ainda. Então, quando formos daqui para frente, Célia, em algum velório, a gente pode. A gente já pode fazer a diferença. Evitar conversas, choro compulsivos, entrar em prece, vibrando por aquele que está ali, precisando de tranquilidade, de prece, pensamentos positivos. É o melhor que a gente pode fazer. Isso a gente pode fazer. Então, agradecemos a Deus por mais esses momentos com vocês, e a toda essa espiritualidade por termos aqui essa oportunidade de estarmos estudando, levando
até vocês esse livro, Obreiros da Vida Eterna. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. A Web Rádio MAP apresentou o programa Estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, na comunicação de Célia Correia e Nivaldo Gervásio.